Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu gostaria de fazer uma análise, né, a partir, obviamente, dos princípios que eu acredito que são princípios anarquistas e de uma prática, né? O que está acontecendo com o deputado Glauber, né? Que a gente está sabendo, né, que ele está sendo sofrendo um processo para perder o cargo dele de deputado, porque ele foi acusado de agredir um cara do MBL, né, do Rio de Janeiro, que parece que foi encher o saco dele pelo menos 7 vezes, agrediu ele verbalmente, né? Parece que também ficou falando da mãe dele, que tinha sido uma prefeita, né? Enfim. E aí ele não aguentou e foi agredir o cara dentro lá do parlamento, que é, vamos dizer assim, uma prática bastante usual da direita, né? Mas a gente não pode dizer que é só da direita, né? A esquerda também às vezes faz isso, ou fez bastante isso, antes da própria direita começar a fazer de uma forma sistemática, né? O caso mais exemplar aí é o Mamãe Falei, que foi inclusive deputado, depois perdeu o cargo e assim por diante. E o pessoal do MBL, eles sempre conseguem ser eleitos desta forma. Eles vão, ficam enchendo o saco da pessoa filmando, e aí, né, um monte de gente gosta de ver isso daí, acha que por causa disso ele é um bom político, né, e sendo um bom político ele vai ser um bom parlamentar. Mas a minha questão não é simplesmente dizer aqui, né, o que vai acontecer com o Glauber, né? Enfim, porque eu particularmente acho que ele vai perder o cargo, porque a direita, a extrema-direita, enfim, né, como queira chamar, tem a maioria. A questão é como pensar sobre tudo que está acontecendo a partir do ponto de vista anarquista. Então, eu vou pensar duas coisas aí. A primeira é, basicamente, como os anarquistas veem tudo isso, né? Cara, os socialistas acham que o parlamento é uma instância interessante de você atuar. Geralmente os socialistas não têm a maioria e eles ficam vulneráveis a qualquer momento sofrer algum tipo de golpe, sofrer algum tipo de perda de mandato, que está acontecendo agora provavelmente, e assim por diante. E não adianta chorar, porque se você acredita nesse sistema, você, evidentemente, né, acaba concordando com tudo que acontece dentro dele. O sistema parlamentar, né, com as suas várias instâncias, ela não foi feita para a classe trabalhadora, para os explorados se dar bem, evidente. Não significa que eles não consigam alguma coisa dentro dele. Também é evidente que eles conseguiram. A maior parte do processo de democratização desse próprio parlamento, ele só ocorreu com a luta dos trabalhadores. Se você pegar lá desde a Inglaterra, década de 10 do século XIX, você tem os cartistas. Eles eram basicamente não, eles eram a classe trabalhadora que queriam entrar dentro do parlamento. Eles conseguiram fazer isso. Né? Hoje, inclusive, na Inglaterra, tem a Câmara dos Comuns, não só a Câmara dos Lordes. Né? E, além disso, essa questão da Câmara dos Comuns, que até nem existia na época deles, era basicamente censitária. As pessoas ricas, eles conseguiram fazer isso. Inclusive, foi a luta dos cartistas. Né? Eles queriam o quê? Que o parlamentar recebesse um salário. Por quê? Eles não recebiam salário, esses primeiros deputados, senadores, sei lá, no parlamento inglês, porque eles eram ricos e não precisavam, então, receber salário. Então, a luta para o deputado receber salário era para que alguém da classe trabalhadora conseguisse acessar o parlamento, ok? Eles conseguiram uma luta. Então, hoje, no mundo inteiro, os deputados ganham salário justamente porque houve uma luta lá em 1810 e 15, entendeu? Dos cartistas para conseguir isso. E a gente não pode negar também que as lutas sociais que aconteceram fora da esfera parlamentar, em vários momentos reverberou na esfera parlamentar, né? E fez com que o parlamento que fosse extremamente autocrático, né, ou né, censitário, como eu estou dizendo, sofresse, o mínimo que seja, um processo de modificação aí, né? Então, uma parte da classe trabalhadora, alguns representantes da classe trabalhadora, né, ou que se diziam representantes, chegaram no parlamento. Ao caso mais emblemático disso, o próprio Partido Social Democrático, no final do século XIX, era o principal partido no parlamento. Por isso que, quando teve o fim da República, desculpa, o fim do Segundo Reich, né, com a guerra, o período da guerra de 1914 a 1918, o Partido Social Democrático assumiu o poder, porque ele era o principal partido no parlamento.
ok? Enfim, então você tem tudo isso, né? A questão, inclusive, dentro do parlamento, discussões sobre legislações sociais e assim por diante. Isso aconteceu no mundo inteiro. Uma luta de fora que reverberou ali e surgiu leis a partir daí. Tudo bem? Agora, o que a gente percebe no Brasil que está acontecendo na atualidade, 2025? É de que eles vão fazer isso direto, entendeu? A extrema-direita para tirar, quando der, os parlamentares da esquerda. Eles vão cada vez mais sofrer esse assédio. Né? O assédio da extrema-direita vai cada vez mais ser comum. E se eles não tiverem minimamente condições emocionais de lidar com isso, cara, a tendência é toda semana, todo mês, a gente vê um parlamentar de esquerda perdendo o cargo. Porque é isso que eles vão fazer. Então, o parlamento, ele vai ter essa dinâmica. E a dinâmica, evidentemente, vai ser, né, feita principalmente pela extrema-direita para atacar os parlamentares dito de esquerda, do partido de esquerda, principalmente o PSOL e alguns do PT, ok? E isso, evidentemente, vai fazer com que esse parlamento fique cada vez mais nas mãos da direita, que já está nas mãos deles, porque o fato deles não conseguirem, né, o pessoal da esquerda, que o Glauber mantenha o cargo dele, é porque eles não vão ter a maioria desses votos. Ok? Eles vão ficar brigando, o cara já fez até greve de fome, e infelizmente eles vão perder, porque eles não têm a maioria. Quando chegar lá no Congresso, eles perdem, vai ser, e eu não duvido que seja de lavado. Ok? Então, essa é uma questão, que é o quê? Os socialistas, desde lá do século XIX, eles acham que a instância parlamentar é uma instância ideal para você fazer algumas mudanças dentro do sistema capitalista. Os anarquistas, historicamente, condenavam isso, porque achavam que isso não funcionaria, ok? É evidente que houve mudança do parlamento no tempo do Bakunin para o que é hoje, né? Então, em 1875, o parlamento era de um jeito, 2025 o parlamento teve mudanças. Não significa que ele está mais acessível à classe trabalhadora, mas surgiram legislações que não tinham, por exemplo, naquele momento. E muitas dessas legislações surgiram pela força da classe trabalhadora, no movimento de greve, né, manifestações que empurra, está entendendo? Empurra uma demanda para e o parlamento vai ser obrigado a mudar isso. Beleza? Então também tem isso, ok? Não é o mesmo parlamento que está falando lá, o Bakunin, o Eliseu Recli e assim por diante. O parlamento hoje tem algumas mudanças. Bem, isso é a primeira coisa. Segunda é, o que importa aos anarquistas isso? Aí, na minha avaliação, é o seguinte: você fala, mas amigo, o que você acha? Você acha que os anarquistas têm que lutar pelo cargo, pelo deputado Glauber, né? Pelo mandato dele? Eu acho que se a gente lutar ou não, não vai influenciar nada. Você está entendendo? A gente pode sair na rua junto lá, abraçar os caras do PSOL, gritar, chorar, mas isso praticamente já está dado. O que eu acho disso tudo enquanto anarquista? Eu acho que se a tendência for cada vez maior fazerem isso e a esquerda perder parlamentares, evidentemente, muito daquilo que eles querem fazer a extrema-direita vai ficar mais fácil de ser feito. Se eles vão fazer ou não, eu não tenho a mínima ideia, porque eu não sou a mãe de nada. Né? Eu não faço futurologia. O que eu estou dizendo é, esses caras no parlamento criam minimamente um debate. Sem eles, esse debate nem vai acontecer. E aí vai ser um rolo compressor, ok? Essa instância é importante para nós anarquistas? Não, não é importante, porque se fosse importante a gente achasse que essa instância funcionasse, é evidentemente que os anarquistas entrariam com um partido político e fariam eleições. Mas é também evidente de que muitas das coisas que se decidem no parlamento nos atingem. Também a gente não pode fazer de conta que não, né? Você tá entendendo? Pode nos atingir enquanto trabalhadores, perda de direitos, pode nos atingir enquanto anarquistas, né? Na sessão da fala, você não vai poder falar, quando você entra uma ditadura autoproclamada e assim por diante. Ou seja, então também tem isso. A gente pode negar o parlamento, mas ele continua existindo do mesmo jeito. A gente pode condenar os socialistas estarem dentro do parlamento, mas eles vão continuar sendo eleitos. A gente pode condenar que a elite brasileira domine o parlamento e faça o que eles querem, e o parlamento continua existindo.
O que a gente faz ou deixa de fazer hoje, o que a gente fala ou deixa de falar, não vai fazer muita mudança no parlamento. Mas, como o parlamento está constituído ou estará constituído, pode gerar muito problema para a gente. Lógico. Alguém tem dúvida disso? Se você tem muitos parlamentares de extrema direita que estiveram recentemente apoiando ou lá no 8 de janeiro para ter um golpe, eu não acho que esses caras estão afim de que os anarquistas falem livremente. Então, a gente pode ser contra o parlamento, mas o parlamento pode fazer coisas que vão nos prejudicar e muito. A questão é como é que a gente sai dessa enrascada. Como é que a gente sai, você está entendendo, dessa situação? Porque também está claro para mim de que colocar socialistas no parlamento não resolve, mesmo porque eles nunca vão ter a maioria aqui no Brasil. Tá evidente, né? Isso daí. Ok? O próprio PT tem que fazer conchavos a toda hora para conseguir se manter no poder, mas ao mesmo tempo, como a gente vai lidar com um parlamento cada vez mais hostil a nós? Que pode ser uma tendência. Se a extrema-direita começar a voltar e voltar mais hostil, o que nós vamos fazer? A gente não vota e não acha que ter parlamentares resolva. E a gente também não tem força estrutural para sair nas ruas e fazer manifestações e eles recuarem. Não tem, pessoal. Se tem anarquista que acha isso, é melhor começar a contar. Você está entendendo? Conta para ver quantos tem anarquistas. Não temos essa força. E aí a gente vai ficar o quê? A reboque do que acontecer. Beleza? Já ficamos a reboque. Em 64, quando houve o golpe militar, eles não estavam fazendo um golpe contra os anarquistas. Eles nem sabiam que os anarquistas existiam ou não, provavelmente. Eles estavam fazendo um golpe contra forças, nem digo socialistas, né, progressistas, sociais, sei lá eu, que eles autodenominavam como comunistas. Eles podem fazer a mesma coisa. Eles tentaram um golpe em 8 de janeiro. Que se desse certo, o que ia acontecer? Cara, não tenho a mínima ideia. Mas eu não ficaria surpreso de que os anarquistas perdessem o poder de falar. E se a gente perde o poder de falar, a gente volta à mesma situação que aconteceu em 64, que é pelo menos uma geração e meia sem anarquistas. Então esse é um problema para nós. Ah, tanto faz. Não é tanto faz, não, que a gente pode se lascar. Você entende? Já se lascamos uma vez, pode se lascar de novo. Então, ao mesmo tempo que somos contra o parlamento, ele existe. O fato da gente negar o parlamento não vai fazer os caras falar, oh, peraí, os anarquistas estão negando, pessoal. Vamos todo mundo embora e vamos acabar com o parlamento. Não vai acontecer isso. E é lá que vai se decidir muita coisa. Então, como é que a gente, né, tendo a força que a gente tem hoje para lidar com essa situação? Porque para mim é uma situação complexa mesmo. Colocar parlamentares não resolve, de esquerda. Só que o movimento que está criando no Brasil da extrema-direita é tirar esses caras que são eleitos. Ele foi eleito, eu vou lá e tiro ele. Para quê? Porque aí vai ficando o caminho mais fácil para mim. Está entendendo? Então é essa questão que eu estou trazendo aqui. Não existe uma solução anarquista, porque nós anarquistas não estamos no parlamento. E não existe também uma outra solução anarquista, porque nós anarquistas não temos força suficiente para chamar a classe trabalhadora, os movimentos dos oprimidos e assim por diante, e sair na rua e forçar a extrema-direita a recuar. Nós não temos. Então, o que acontece? A gente meio que fica numa situação que eu acho difícil. Realmente é muito difícil essa situação. Entendeu? Porque negar simplesmente não vai nos fazer se safar de uma situação pior. A gente pode negar, mas quem tomar o poder pode vir com o sarrafo na nossa cabeça. Então, como essa situação é complexa e o que a gente está vivendo. O que eu estou vislumbrando? Vislumbrando, não significa que vão acontecer. É de que a extrema-direita tem um caminho a ser feito, que é ferrar a vida dos socialistas. A partir de rede social, como YouTube, Facebook, Instagram e assim por Twitter e papapá. E com isso, minando as chances deles serem eleitos. E se forem eleitos, eles saírem perdendo de cargo. Então, acontecendo isso, nós anarquistas não estamos no parlamento e não vamos sofrer essas consequências imediatas. Mas, levando-se em consideração que dia 8 de janeiro houve a tentativa de golpe, a gente pode também se dar mal. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer?
primeiro, prestar muita atenção no que está acontecendo no Brasil. Porque a gente acha que pode ser engraçado, triste, legal, ficar com raiva, o que está acontecendo com o deputado Glauber, mas a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. A gente não pode ser alienado do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil especificamente. E o que vai acontecer no Brasil ano que vem. Você está entendendo? Não pode ficar alienado. A gente tanto faz. Para nós não tem problema nenhum. Como não tem problema? Tem muito problema. Os anarquistas já se lascaram em 64. Isso vai contar 64. Porque teve outros golpes, você tá entendendo? E os anarquistas sempre se lascam. Então, com quem a gente vai juntar forças para tentar diminuir, né, o progresso da extrema-direita? Já que ela nos atinge de alguma forma. Nós não somos o alvo direto deles, né, fica claro isso, mas isso pode trazer um problema para a gente. Então, com quem a gente vai se juntar? Porque a gente sozinho não vai conseguir derrotar a extrema-direita. Com quem a gente vai se juntar para derrotar a extrema-direita? Os partidos oficiais? Os partidos que não têm gente no parlamento, mas são de esquerda? Tipo PSTU, PCBR, PCO? Os partidos que estão no parlamento, como o PSOL, o PT e assim por diante? Porque não fazer nada, ficar simplesmente prostrado, olhando para tudo isso e fazer de conta que isso pode não nos atingir, eu acho que né, é uma aposta de risco. Se vai acontecer, eu não sei. Agora, o que eu acho que a gente teria que pensar, pelo menos, em alguma estratégia de combate a essa situação, de combate à extrema-direita, que não nos atinge no parlamento, porque nós não somos parlamentares, mas a longo prazo, médio e longo prazo, pode nos atingir ao tirar o nosso direito de se constituir em sindicatos, como a gente viu essa semana dos companheiros, se constituir no YouTube, se constituir em associações e assim por diante. Ok? Então o Glauber é um problema do PSOL. O que está acontecendo com o PSOL é um problema dos socialistas? É algo para a gente pensar. Não significa que a gente vai ter que apoiar todos os socialistas, mas também não significa que a gente vai fazer de conta que sozinho vamos conseguir parar a extrema-direita, que também não vamos. Então era isso que eu queria trazer aqui, né? Uma análise da complexidade do que se está avistando no Brasil. Né? A extrema-direita, ela está tirando do caminho os deputados socialistas. E para isso, ela inventou um jeitinho bem fascista, que é ficar provocando eles caem na provocação, e aí depois eles vão perder o cargo, porque eles não têm a maioria, eles vão se lascar. E aí, lentamente, eles vão tirando esses que são mais, vamos dizer assim, enérgicos, assim por diante, que batem de frente, para que o caminho esteja mais fácil para eles. Beleza? Então é isso daí. Um abraço a todos e todas.